Olá, grupo de oração Israel, bendito seja Deus por esse dia. O meu nome é Jéssica, eu sou missionária da comunidade de Aliança, sou postulante de segundo ano aqui na missão de Taguatinga. E eu fui convidada pelos pastores de vocês para estar aqui hoje contando para vocês o meu testemunho com a grande experiência que eu tive na Convenção Shalom 35 anos, em Roma, no Vaticano, agora em 2017. Mas antes de chegarmos a este ponto, onde eu vou contar para vocês os feitos de Deus na minha vida, eu queria que nós rezássemos juntos, né? Eu queria te propor para que a gente peça ao Espírito Santo já agora, para que Ele mova o nosso coração, né? Nos mostrando aonde Ele pode nos levar, né? Qual é o desejo dele para a nossa vida. Porque sem dúvida a minha experiência na convenção foi isso. Foi fruto do desejo, da ação de Deus, a ação do Espírito Santo que tornou todas as coisas possíveis. Então vamos rezar rapidinho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então vamos começar do começo. Como aconteceu? Eu, em 2017, era o meu segundo ano de obra, então eu ainda conhecia a comunidade há pouco tempo, estava muito crua e não tinha muita dimensão do que seria aquele evento na minha vida. Eu realmente não tinha noção, gente, porque senão eu teria me preparado muito melhor para aproveitar muito melhor esse tempo que eu tive junto à comunidade. Mas eu sei que tudo que Deus realiza é perfeito, né? E teve cada coisa que aconteceu, teve o dedo de Deus, né? A permissão de Deus. Então, o que aconteceu, né? Naquele ano, em 2017, eu era vocacionada da comunidade, era o meu primeiro ano de vocacional, e eu conhecia já alguns grandes eventos da comunidade, né? Que Deus eu percebo que foi a pedagogia de Deus para me manter no carisma, né? Para me mostrar a beleza do carisma, permitir com que eu participasse de grandes eventos. Então, no ano anterior eu tinha tido a graça de participar do Aleluia em Fortaleza, né? No meu primeiro ano na comunidade, participei do Capital da Paz, né? Em seguida tivemos o CJS em Brasília. Então eu já vinha de grandes eventos, assim, eu já tinha essa experiência com grandes eventos na comunidade e sempre me fascinou demais isso, né? Ver a comunidade reunida, ver aquele tanto de jovens juntos, né? Celebrando esse carisma que é um grande dom, um grande presente para a igreja, para a humanidade. E aí eu lembro que eu estava no CJS da missão aqui de Brasília, de 2016, quando foi lançado o vídeo onde o Papa nos convidava a estar com ele em Roma. E eu lembro que meu coração vibrou, assim, e eu falei para as pessoas que estavam comigo, nossa, eu vou fazer de tudo, eu não perco por nada. E aí, como boa sanguínea que sou, né, falei que ia, mas foi passando o tempo e eu fui desanimando, eu achava que não era possível, assim, porque nunca tinha feito uma viagem internacional, eu não tinha condições financeiras para isso. E então foi se passando o tempo e eu fui desanimando, falei, não tem como não, eu ir não, né, nessa convenção. Na época eu morava sozinha, dividia apartamento com algumas amigas, então tudo era muito regradinho, assim, né? Então não tinha alguém que me Gente, que palavra é essa que eu ia falar? Eu não tinha alguém que me favorecesse, alguém que alguém que custeasse, né, a viagem para mim. Mal eu sabia que Deus, que é o dono de tudo, né, desejava me dar tudo. Então, eu fui eu lembro que o mais louco, assim, né, é porque eu decidi ir para a convenção uma semana antes, né, e foi tão de Deus, porque o que aconteceu?
eu tinha ido para um retiro, que era o retiro do pastoreio, né? Tava também recente no pastoreio. E quando a gente saiu do retiro, né? Eu lembro que o Gota, que é o nosso irmão da comunidade de aliança, né? Foi me dar carona para casa. E aí nessa carona foi toda uma desculpa de Deus mesmo para que eu me decidisse pela convenção, né? Eu lembro que estava o Gota, o Diogo da aliança, a Pri, que era da aliança também, na época ela coordenava o pastoreio, e a Mariana também, que é a irmã da aliança, hoje todos da aliança, né? E aí a gente tava voltando pra casa e o Diogo falando da convenção e a Pri falando e eles naquele ânimo porque iam. E o meu coração foi se abrasando. Eu falei, gente, eu não vou nem entrar no Instagram na época dessa convenção porque eu vou sofrer demais, eu quero muito ir, queria demais, não sei o quê. E aí eu lembro que a Pri falou assim, por que você não tenta? Aí eu fiquei, será que dá tempo, né? Faltava uma semana pra convenção. Na verdade, nesse dia faltavam uns 10 dias. E aí aquilo ali caiu no meu coração de uma forma. E aí eu falei, Pri, será que dá tempo, né? Aí eu lembro que a gente tava no carro, assim. Aí a Mari falou assim, Jé, eu vou rezar nessa intenção. Porque se for vontade de Deus, você vai. E aí eu falei assim, gente, mas eu não tenho um passaporte, eu não tenho nada. Será que dá tempo, Pri? Aí eu lembro que a Pri falou assim pra mim, Jé, mulher, aquele jeito dela, né? Mulher, eu não gosto de ficar presa ao não de jeito nenhum, assim, o não você já tem, tenta, eu acho muito difícil, eu lembro que ela falou assim, eu acho que é muito difícil você conseguir, porque muitos irmãos, naquela época, a gente estava tendo um problema no Brasil, que era com a emissão dos passaportes. Então, muitos irmãos tinham solicitado o passaporte e ainda não tinha chegado, assim, muitos irmãos preocupados porque não sabiam como ir para a convenção, o passaporte não tinha chegado. E eu nem tinha passaporte e falando, gente, será que eu vou, né? E aí, eu lembro que ela falou assim, mulher, reze, tente, não fique presa ao não. E aí eu falei, gente, reze mesmo, por favor, quero muito ir. E aí eu cheguei em casa com o coração inflamado e fui rezar, eu lembro que eu ajoelhei, peguei a minha Bíblia e aí eu comecei a rezar e eu falei, Deus, essa inquietação no meu coração não é normal, é o Senhor que colocou. Então, se é o seu desejo, né, que eu vá para essa convenção, me dá uma resposta, né, me dá uma palavra que confirme no meu coração, né, convença o meu coração disso. E aí, eu lembro que assim, gente, eu era tão leiga que eu não sabia como tirava passaporte. Eu sabia que a gente tinha que fazer um agendamento na internet, mas eu não sabia do processo. Então eu lembro que eu fui rezar e aí eu tirei uma palavra que, gente, eu sou louca pra descobrir essa palavra. Mas eu lembro que Deus falava nessa palavra que Jesus, ele ultrapassava toda a condição humana, né? E que todas as pessoas ficavam espantadas com isso. E isso pra mim foi muito forte, porque eu lembro que na minha oração eu tinha dito a Deus, né? Senhor, você é capaz de fazer tudo, você é o dono de tudo. Então, o que é, né, os ministérios, o que são os ministérios, o que são o povo que trabalha para você comparados a ti, né? As coisas funcionam para você, né, para ti. E aí, quando eu abri essa passagem, pronto, o Espírito Santo iluminou. Jesus ultrapassa toda a condição humana. Ali eu tive certeza que Deus queria que eu fosse para a convenção. E eu lembro que eu chorei, que eu fiquei emocionada. E aí no outro dia eu tinha que trabalhar cedinho, mas eu me dispus a acordar mais cedo e ir até a Polícia Federal para poder saber como era o processo para tirar o passaporte, né? Até porque, como eu disse, não estavam fazendo passaporte no Brasil. A gente estava com um déficit muito grande de folhas, não tinha folha para fabricar o passaporte. E aí, em resumo, eu cheguei lá para me orientar, né? Para perguntar o que eu precisava fazer, né? Para tentar um passaporte. E aí tinha que pegar uma senha, era toda uma burocracia. E aí eu lembro que eu fui convidada, né? Eu expliquei pra moça, falei, moça, eu preciso de orientação em relação ao passaporte. E aí ela me passou na frente de todo mundo. A gente não corta em fila, mas eu não sei como isso aconteceu. Sabe quando as coisas vão acontecendo assim e você não tá sabendo, você só tá seguindo o fluxo? Foi desse jeito.
E aí, de repente, eu tava sentada na mesa do chefe de todo aquele setor do passaporte. E aí ele falou, oi, mocinha, o que eu posso fazer pra você? Aí eu falei, olha, eu preciso fazer um passaporte, porque eu preciso estar em Roma na próxima semana. Aí ele levou um susto assim, né? Eu falei assim, olha, eu tive uma grande graça, eu sou da comunidade Shalom e nós vamos ter uma reunião com o Papa e eu vim porque eu preciso fazer meu passaporte, né? E aí ele ficou num baque, assim, não sabia como me ajudar. Ele, não, peraí, vamos lá, que história é essa? E aí eu contei pra ele, falei, olha, nós somos da comunidade, nós vamos ter uma audiência com o Papa e eu preciso de um passaporte, eu preciso ir, né, assim. E aí ele falou, peraí, então o que você tem? Aí ele falou, você já fez sua inscrição? Eu não tinha feito a minha inscrição no site para fazer o passaporte, eu não tinha pagado a guia do passaporte, porque tem uma taxa que você paga, eu não tinha nada. Ele falou, você já comprou a passagem? Não, eu só tô esperando o passaporte para comprar. Gente, eu não tinha nem o dinheiro para comprar a passagem, eu não tinha um cartão de crédito para comprar, eu não tinha nada. E aí eu lembro que ele falou assim, então peraí, vamos fazer aqui a sua inscrição. Ele fez a minha inscrição no site, me deu a guia para eu correr lá embaixo e pagar. Eu lembro que na época eram uns 258, 57 reais, uma coisa assim. E eu só tinha na minha conta aquele dinheiro, assim, né? Sobrava uns 30 reais, eu sempre brinco que era o Uber para eu voltar para casa. E aí, fui lá, né? E aí paguei essa guia. E aí ele falou, vamos fazer sua inscrição, só que eu não tinha título de eleitor ainda. E aí eu tive que fazer um título de eleitor naquele mesmo dia. Ele conseguiu um monte de coisas pra mim, assim. E ele falou, olha, eu vou fazer o possível, me espera. Aí ele me deu o contato dele pessoal e falou, olha, daqui 3 dias você me liga, que eu vou tentar adiantar o seu passaporte. E aí eu não sabia agradecer, né? Assim, eu não sabia o que fazer, porque era muito clara a intervenção de Deus, né? Em resumo, ele conseguiu emitir o meu passaporte e, gente, eu juro pra vocês, com 3 dias o meu passaporte estava aqui em Brasília, né? Porque na época o passaporte estava sendo confeccionado no Rio de Janeiro. Ele ligou pra Casa da Moeda, pediu para que o meu passaporte passasse na frente de todo mundo e me entregou meu passaporte. Teve irmãos que se inscreveram para a convenção, mas que não foram porque o passaporte não ficou pronto. Então ali eu tinha a dimensão de que Deus, ele queria mesmo realizar algo muito grandioso na minha vida. O meu coração, ele se abrasava, eu não aguentava assim esperar para ver o que Deus ia fazer. E aí deu certo, fiz o meu passaporte. Na época eu trabalhava, trabalhava em uma empresa há muito pouco tempo, eu tinha 6 meses assim, então não tinha férias, eu não tinha um dinheiro, e gente, eu não tinha nada. E aí eu lembro que eu saí de lá, e aí algum irmão, não lembro quem, me adicionou no grupo da Missão de Brasília, que ia pra convenção, e eu falei, gente, tô perdida, não sei, nunca fiz viagem internacional, não tenho nada. Deus, você tá movendo tudo hoje pra eu ir. Nisso, faltava exatamente 7 dias pra viagem. Então, os irmãos começaram a me ajudar. Naquela época, eu não conhecia muitas pessoas da comunidade, eu era muito reservada, assim, nas minhas amizades. E aí, irmãos vieram me ajudar, assim, irmãos que eu não conhecia. E eu lembro que naquele mesmo dia, logo que me adicionaram no grupo, o pessoal começou a me chamar no privado, começou a me passar orientações de como eu deveria proceder para ir, né? E uma irmã que foi um marco para mim na minha vida, assim, que eu não conhecia, me ligou dizendo que havia conseguido uma hospedagem para mim em Roma de uma semana, né? Durante o período da convenção e que eu não precisaria pagar. E aquilo pra mim foi muito forte, porque era uma irmã que nunca tinha me visto assim, né? Que não me conhecia e que eu não conhecia, mas ela se comprometeu com a minha vida e arrumou, né, esse tempo. Gente, eu falo tanto, mas então ali pra mim foi uma experiência muito forte. Ela conseguiu, né, com que eu ficasse hospedada, né? Vários irmãos começaram a me ligar, a Vânia começou a me ligar pra me ajudar. A Priscila e o Leandro começaram a me mandar mensagens para me ajudar a comprar passagem. E nisso, gente, eu não os conhecia, assim, né? Eu conhecia a Vânia, porque quem não conhece a Vânia, né?
mas eu não os conhecia. Então, pra mim era uma experiência muito forte de unidade, assim, uma grande experiência de ser família. E aí, no final de tudo, eu consegui ir, conversei com o meu chefe, conversei com o dono da empresa. Ele antecipou um prazo que eu tinha. E aí me deu férias, fizemos um acordo, eu fui, quando eu voltei a empresa estava de portas abertas para mim. E quando eu cheguei na convenção, gente, eu lembro que eu não acreditava, eu tava no avião e eu falava, meu Deus, né, assim, tinha andado de avião pouquíssimas vezes. E aí eu, meu Deus, eu tô fazendo uma viagem internacional. E ali, quando eu cheguei em Roma, quando eu cheguei no Vaticano, eu lembro que a gente já chegou e ia ter acho que era uma audiência com o Papa, alguma coisa assim. E ele ia aparecer, né, na sacadinha do Vaticano. E eu, ai meu Deus! E eu lembro que eu cheguei, eu chorava, eu falei, eu não acredito. Eu falava, não acredito que eu tô aqui. E eu tava realmente vivendo um grande sonho de Deus, né, um grande sonho de Deus. E a experiência que eu tive foi de realmente ver as portas se abrirem, né? De repente eu consegui que pessoas me ajudassem, né? O meu tio me emprestou o cartão de crédito dele para eu comprar passagem, outros irmãos me deram hospedagem, né? Eu fui para Assis, né? Que era um dos itinerários da convenção, mas que eu não tinha dinheiro, gente. E as vias foram se abrindo, né? Um amigo meu, ele me emprestou dinheiro para ir, né? Ele disse, Gé, você tem que ir. Eu sinto que Deus tem muita coisa para realizar e eu faço qualquer coisa para você ir. E aí ele me emprestou, eu lembro que na época ele me emprestou R$ 2.000, assim, para que eu tivesse o dinheiro para ir, né? E aí, como eu consegui conversar, né, na empresa, né? Depois eu consegui pagar todos eles. Então isso para mim foi uma grande graça, né? E estar lá, gente, foi incrível. Estar lá foi ver aquele tanto de jovens assim aos pés do Papa, quando as portas da comunidade, não, as portas ali daquela sala se abriram e o Papa entrou e cantando ressuscitou! E o Papa chegando assim, a comunidade é loucura. Meu Deus do céu, como aquilo foi forte. Eu me sentia como Santa Teresinha, eu me sentia como São Francisco, que foram ao encontro do Papa, né? E ali eu estava, meu Deus, né? Eu estou aqui, o que o Senhor quer com a minha vida? Eu estou em Roma. Eu lembro que quando eu discerni, né? Quando eu falei, não, eu falei pra minha mãe, eu vou pra Roma. Ela, o quê? Ela não acreditava. Minha mãe, como assim você vai pra Roma? Você só tá me falando agora. Eu, mãe, aí tipo, aconteceu e eu toda empolgada, aquela história. E, gente, estar lá foi incrível, 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 incrível. Eu realmente pude tocar na fonte do carisma, porque o carisma, ele nasceu aos pés da igreja, o carisma, ele nasceu aos pés do Papa, né? Então, estar lá, ver Francisco, meu Deus, aquele tão fofinho, o sacerdote, ai, meu Deus, gente, sério, eu ficava muito feliz. Então, eu falava, gente, eu não tô acreditando. Eu tô vendo o Papa, quantas pessoas do mundo inteiro têm esse sonho, Deus deu a mim essa grande graça. Então, ver a comunidade, gente, os jovens, era uma alegria, era uma coisa que explodia, assim, que ecoava, não existia briga, não existia conflito, só existia alegria, gente. E as músicas, o ministério. Gente, olha, eu me arrepio. Tô com essa blusa aqui, inclusive em homenagem à convenção que eu comprei lá na Itália. Mas nada explica, gente, quando começou a cantar ressuscitou, não sei o quê. E o Papa entrando assim. Gente, esse momento pra mim, eu queria falar dele para sempre, né? E ouvir a resposta de Deus, né? Ouvir o Papa falando, né, para nós, comunidade, falando para mim, né, a atenção, o amor que o Papa tinha conosco, né, o respeito, né, quando ele e o Moisés brincaram, ele foi para levantar, ficou aquela coisa assim. E as transmissões, gente, que eram incríveis. Cada um de nós tínhamos um foninho, onde eram transmitidos em 5 línguas diferentes, tudo aquilo que acontecia, que era falado. E
eu lembro que isso foi muito forte pra mim, porque eu realmente tive a noção da universalidade do carisma, né? E eu lembro que em um dos dias, eu acho que no último dia da convenção, eu sentei do lado de uma argentina que era da comunidade Aliança, ela era postulante, e ela me disse assim: o carisma de vocês, ele não é brasileiro, o carisma de vocês é universal. E eu olhei, meu Deus, é realmente isso, assim, nascemos no Brasil, mas não somos para todos os povos, né? E a gente vê aqueles irmãos rezando em várias línguas diferentes, vê irmãos rezando em inglês, em italiano, francês, espanhol, português, irmãos de um país rezando por irmãos de outro país. Gente, aquilo me contagiava, me deixava em êxtase, eu ficava, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida, né? Eu quero ir, eu quero ser lançada, eu quero ir para o mundo, né? E, meu Deus, como isso era forte, né? Pra finalizar, eu quero contar pra vocês a experiência que eu tive em Assis. Gente, quando eu cheguei em Assis, eu tava passando muito mal. Eu fui pra Assis sem saber aonde eu ia dormir. Eu não tinha ainda hospedagem, né? Era muito caro. Eu tinha pouquíssimos euros. E aí, naquele dia também eu tive uma experiência do cuidado dos irmãos da comunidade de aliança que foram, né, conseguiram um lugar pra mim no apartamento deles, me acolheram e eu não era próxima a eles, né, isso fique bem claro. Então, realmente era uma experiência de ser família. E aí, eu lembro que quando eu cheguei em Assis, eu tava passando muito mal, então eles desceram, saíram, foram fazer alguma coisa e eu desci do apartamento e fui andar por Assis, eu precisava comer. E aí, gente, eu tive a experiência na época era ainda no McDonald's, né? E eu caminhava por Assis e eu via aquele silêncio, a cidade lotada, mas um silêncio, uma paz que parecia que eu ia esbarrar em São Francisco de Assis a qualquer momento. Realmente, gente, é uma graça que existe naquele lugar, que eu sempre falo que Assis é o meu lugar preferido no mundo. Porque aquela paz eu nunca encontrei em nenhum lugar, assim. Além de ser uma paz de Deus, também era uma paz naquele lugar, de uma vida que se derramou, de uma vida que se ofertou. E o clima de Assis, que era diferente, né? Estar no túmulo de São Francisco, rezar com aquilo. Gente, era extremamente forte. Eu ia fazendo a experiência de relembrar o livro Irmão de Assis, né? Então eu ia passando, quando eu fui na Porciúncula, eu ficava, meu Deus, eu não acredito, eu tô aqui, sabe? Eu queria tocar em tudo, eu queria pegar em tudo. E realmente, gente, inexplicável o CD dos 35 anos na Basílica de São Francisco de Assis. Fui no lugar que São Francisco, que fica armazenado, as roupas de São Francisco, o material que ele usava para Eucaristia. Gente, meu Deus, né? Eu estive aos pés, né? Que eu sempre tive uma história assim, sempre fui muito apaixonada por São Damião. Então, quando eu estive na Basílica de Santa Clara, que eu vi o crucifixo de São Damião, meu Deus do céu, gente do céu, eu não sei dizer pra vocês, eu falava, Deus, eu sou Shalom. Ali eu tinha convicção de que eu era Shalom, eu não tinha dúvidas. E fui também ao Mosteiro de Santa Clara, né, conheci os lugares que ela rezava, os lugares que ela se comunicava com Deus. E, gente, muito incrível, tudo muito perfeito. Eu lembro que quando acabou a convenção, a gente desceu para a estação de trem, porque era a forma que a gente chegava em Assis era de trem, né? E eu lembro que eu chorei no McDonald's, chorava, porque todo mundo foi pro McDonald's. Porque era em frente, né, a estação de trem, então todo mundo foi comer pra depois ir embora. E eu lembro que eu chorei, eu acho que eu fiquei 1 hora chorando, assim, porque é ali que caiu a ficha de tudo que eu tava vivendo, assim, é ali que caiu a ficha de tudo que Deus estava me falando, de tudo que Deus estava realizando na minha vida. E essa experiência foi uma experiência de tocar no amor de Deus através do carisma, numa experiência de realmente saber que Deus me fez para ser missionária, para o povo, para a igreja. Gente, sério, eu desejo tanto que todas as pessoas que têm a vocação Shalom conheçam a convenção, participem, porque é uma grande graça. Eu vivi tudo isso. Os irmãos lá que não me conheciam falavam, você que é a menina do passaporte, porque o seu passaporte ficou pronto em 3 dias e eu fiquei conhecida como essa menina do passaporte, porque realmente, gente, Deus fez demais, Deus fez muito. Passei lá em várias vezes, passei lá em 12 vezes a minha passagem e fiz de
tudo, sabe? Passei um aperto por vários meses, mas nada se compara ao que eu recebi naqueles dias, nada se compara àquela experiência. E eu posso dizer pra vocês que muitas vezes quando eu tô em crise, muitas vezes quando eu tô desanimada, eu lembro daquela experiência e eu falo, não, Deus me chamou, eu sou Shalom, né? Deus me chamou e como o Francisco desejou ofertar a minha vida, né? Como Moisés ofertou sua vida aos pés de São Pedro, aos pés de Pedro, né? Que é a figura do Papa, né? O Papa que representa essa figura. Eu também quero, né? Então eu pude renovar a minha experiência, renovar a minha oferta e ali eu tive a convicção de que não existia um outro lugar para mim, que eu era Shalom, que não era acidental, que Deus queria que eu estivesse ali, que Deus pensou em mim para estar ali. Assim como eu sei que você pode também ter essa experiência de estar na convenção de Shalom, agora de 40 anos, né? Eu desejo muito estar lá com o meu sinal, ofertar a minha vida novamente, renovar a minha oferta. E é isso, eu espero muito, assim, que vocês tenham gostado desse testemunho, porque realmente, gente, olha, só Deus pra saber, porque eu, Jéssica, não tinha condições nenhuma de estar ali. E realmente tudo foi acontecendo, os irmãos, né? Inclusive, antes de terminar esse vídeo, só quero contar pra vocês que quando acabou a convenção, eu ainda tava lá, porque a minha passagem, eu sou doida, e aí eu marquei, tipo, pra ficar 2 semanas lá, sendo que a convenção era 1 semana. A pessoa, né, também abusando, né, da graça. Mas Deus queria dar muito, né? Deus não quer dar pouco. E aí, no final, assim, eu tinha alugado um hostel pra poder ficar, passar a noite assim. E quando eu cheguei lá era muito perigoso, assim, tinha um monte de gente, enfim, eu fiquei com muito medo. E aí eu desisti, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu ia pro aeroporto, assim, né, com as minhas coisas, tentando remarcar minha passagem pra ir embora um pouco antes, né? Isso já faltava uns 3 dias pra minha passagem, pra que eu voltasse, né? E aí eu lembro que eu fiquei desesperada, assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E comecei a desesperar, não sabia falar italiano também. Gente, eu ia sozinha, eu falava inglês, e eu não sabia falar inglês direito, mas eu me virava, eu ia pra tudo que era canto e dava certo. E aí eu lembro que nesse dia eu encontrei a Joyce, que era a RL, uma querida. Encontrei a Joyce, e a Joyce falou pra mim, onde você tá, né? Eles me ligaram, ela, a Helena, a Glaucia me ligaram. E aí eu falei, eu tô aqui eu acho que era tô aqui no Termini, que era a estação. E elas falaram assim, não, esperem que a gente tá chegando. E aí elas me acolheram e me levaram pra onde elas estavam hospedadas. Ainda fiquei lá no convento com as freirinhas. Foi tão incrível isso, porque eu fiquei no convento com as freirinhas, era 10 euros, né, diária, eu podia dormir, eu podia tomar café da manhã. E tava maravilhoso, né? Tava incrível. E ainda nos últimos dias fiquei lá, elas me acolheram, não tinha nem reserva, mas acabei ficando por lá. Então, gente, foi isso. Eu queria contar muito mais pra vocês. Deu tudo certo, eu fui super acolhida, amei aquelas freiras, amei Itália, amei Roma, amei... Meu Deus, amei aquele lugar, quero voltar à Itália, te amo. É incrível, né? Aquele lugar santo, aquele lugar de Deus, uma terra com tantos santos, né? Então... eu espero que esse testemunho tenha alcançado vocês. Eu espero ver vocês na convenção, porque nessa eu vou me organizar. Mas bendito seja Deus por tudo que Ele realizou na minha vida. E por esses irmãos que hoje são meus grandes amigos, assim, né? Que se tornaram não só irmãos, mas amigos, né? Que participam da minha vida e que eu sou muito grata, presentes da convenção. Enfim, gente, muita coisa. É isso. Deus abençoe. Shalom. Que Deus abençoe você, que você possa rezar, porque, gente, tudo que Deus nos falou, você encontra na revista Escuta. Então, você também estava lá, você pode ver tudo isso, tá bom? Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Shalom.